Olá a todos, aqui é o Yuri Godoy do canal Pão da Vida e hoje nós vamos continuar com o nosso estudo da jornada do Filho Pródigo pelas bem-aventuranças. Nós já falamos sobre a atitude do Filho Pródigo quando ele veio para o Pai. Ele era pobre de espírito quando ele caiu em si e percebeu que nada tinha em si mesmo que pudesse mudar sua miséria, mas o papai tinha. Que ele não tinha nada em si mesmo, que estava morrendo de fome, que estava sofrendo. E o primeiro passo que ele deu foi cair em si, que ele não tinha nada nele mesmo e ele começou a voltar para o pai. E ele estava chorando, arrependido, quebrado. Ele não estava indiferente pela sua própria situação, mas ele estava em profundo arrependimento. Ele falou: Pai, eu pequei. E ele tinha essa mansidão para com Deus, uma vez que mansidão para com os outros significa humildade. A raiz de ser manso está em confiar completamente que o Pai tem um julgamento melhor do que nós na situação. No relacionamento com os outros, a gente vai orar por aqueles que nos atacam, mas com o Senhor você vai estar confiante que, embora você dê tudo, renuncie a tudo, você tem uma herança nele. E o filho pródigo desperdiçou toda a sua herança nele mesmo, mas quando ele se volta para o Pai, confia totalmente na justiça e no amor do Pai, ao invés dos seus direitos, ele se coloca numa posição de herdar a herança do papai. A herança, os sonhos do papai. Os sonhos do papai para ele. E ele também estava com fome. Na verdade, ele estava morrendo de fome. E todos nós sabemos que a história do filho pródigo reflete os princípios espirituais que se desenvolvem ao longo da história do filho pródigo. Ele tinha fome e uma compreensão de que somente o Pai poderia suprir a necessidade dele. Eu não sei se isso soa familiar para você, mas Santo Agostinho uma vez falou: porque Deus nos fez para si mesmo, nossos corações ficam inquietos até que a gente descanse nele. E eu tenho uma pergunta para você: quando foi a última vez que você sentiu tanta fome da presença de Deus, tão desesperado por Ele que nada mais importava? A realidade na história do filho pródigo e em nossas vidas é que o nível de fome que nós permitimos a nós mesmos a ter vai determinar o nível que a gente experimenta a presença do Pai, nos braços do Pai, o Pai nos envolvendo, o Pai nos abraçando, o seu amor dominando todas as nossas emoções. Nós queremos mais dele, certo? Você está desesperado o suficiente para que deixe tudo que você é e vá se encontrar nos braços do Pai. Você tem essa fome, essa sede, você tem. Vamos ver como que o pai reagiu quando o filho pródigo veio com essa reação para com ele. Lucas 15, 20 a 22 fala: então ele se levantou e foi até seu pai, mas quando ele ainda estava longe, seu pai o viu e se encheu de compaixão por ele. Ele correu para o filho, jogou os braços em volta dele e o beijou. O filho disse-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: rápido, traga o melhor manto e coloque-o sobre ele. Coloque um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. E aqui está a resposta do coração do pai para esse coração do filho pródigo. O pai o viu quando ele estava longe. Ele estava esperando por seu filho. Ele sentia terrivelmente a falta do seu filho. E então, de repente, ele viu o seu filho vindo em sua direção. Eu sinto esse amor
o filho torna o maltrapilho. Imagine um dia de tempestade no mar, navio cedendo a um vento implacável, golpeados por ondas quebrando, sujeito à força incrível da natureza, uma força que é feroz e majestosa, um poder que é nada menos do que furioso. Tal é o amor intenso e consumidor de Deus para os seus filhos. É um amor que não conhece limites e não conhece fronteiras. Um amor que fará qualquer coisa e correrá todos os riscos para nos perseguir. Esse amor me lembra a passagem em Cântico dos Cânticos 7:10 que diz que eu sou do meu amado e seu desejo é para mim. Brennan Manning, autor do livro O Evangelho Maltrapilho, usa o termo desejo furioso para descrever o desejo de Deus por nós. E ele diz que quando percebemos esse desejo furioso que Deus tem, de que estejamos no lugar de intimidade com Ele, uma série de coisas bonitas acontecem. As batidas, os pensamentos de desgraça na sua cabeça são substituídos por uma música no seu coração que leva um brilho ao seu olhar. Você não vai ficar dependente da companhia dos outros para aliviar sua solidão, porque Deus é Emmanuel, Deus conosco. O elogio dos outros não vai fazer seu espírito ficar orgulhoso. E nem as críticas deles vão fazer com que seu espírito fique em depressão. A rejeição das pessoas pode até te deixar doente, mas não vai ser uma doença mortal. Em um desenvolvimento dentro de você, você vai mudar, você vai começar a querer orar. Não vai ser mais uma obrigação, você vai viver com a consciência de que o Pai não só te ama, mas Ele gosta de você. Você vai parar de se comparar com os outros. Da mesma forma, você não vai ficar preocupado com a sua própria importância, se gabar das suas próprias vitórias, ou até mesmo se sentir superior a qualquer pessoa. Você vai ler em Sofonias 3, 17 e 18, a palavra diz que Deus ele dança de alegria por sua causa. Ligado e conectado ao longo do dia, você vai saber que você está sendo visto por Jesus com um olhar de infinita ternura. O Pai estava cheio de compaixão por ele, e eu fiz um pequeno estudo do termo cheio de compaixão ou movido por compaixão na Bíblia, principalmente porque esse termo é usado para descrever o coração do Pai, o coração de Jesus e o coração que o Papai quer que nós tenhamos com relação aos outros. E essa palavra compaixão ou a frase, né, movido com compaixão, vem de um conceito hebraico. O conceito é que as nossas entranhas, elas são espremidas e torcidas com dor. E em hebreu, as entranhas eram onde as emoções ficavam, não o nosso coração como hoje em dia. Então essa torcida nas entranhas, de tal forma que você não conseguia ficar parado, você se movia em amor, você era movido a fazer algo. Essa coisa que Jesus falava sempre, que os discípulos olhavam para ele e falavam, ele se moveu de compaixão, e eu não sei como que é se mover em compaixão de uma forma que alguém possa ver dessa forma, mas talvez Jesus chorasse, talvez ele desse um gemido. Eu amo tanto eles. E não é só uma questão emocional, é algo divino, é algo que o Espírito de Deus nos dá, essa compaixão divina. E é isso que Deus está chamando a gente para ter.
Deus está chamando a gente para viver. Você já esteve em uma casa com a mãe, o pai, as crianças, quando uma criança se perde, você nunca vai se esquecer da agitação de cada pessoa daquela família. Você vai ver o pai quando ele vai na delegacia e telefona todo mundo. Você vai ver que ele está desesperado, ele tem que encontrar o filho dele. Você vai ver a opressão profunda do coração da mãe. Você vai ver, vai começar a entender como Jesus se sente por você, por mim, por todos que estão perdidos. A sua compaixão é maior do que a compaixão dos pais, do que a compaixão das mães. É um coração infinito transbordando um oceano de amor. Esse único pensamento move a compaixão do Senhor. Se eu perder um deles, esse amor e compaixão são tão poderosos. É triste que as pessoas não vivenciem, né, a realidade do amor do Pai para eles. Eles estão na casa do Pai, mas como o outro filho também era pródigo, perdido na casa do Pai, porque ele não conhece o Papai, porque ele não se aproxima do Papai, como nas bem-aventuranças, com o coração quebrado, pobre de espírito, confiando tudo, com fome e sede. O filho pródigo que está no mundo não sabe disso, mas o filho pródigo que está na casa, o Papai está te chamando para experimentar o seu amor em plenitude, para desfrutar da sua presença, para ver o Pai se deleitando em você, cantando sobre você. Cântico de Salomão 2, 10 e 13 fala: minha amada falou, me disse, levanta-me, minha querida, minha linda, venha comigo. Veja, o inverno já passou, as chuvas acabaram e se foram, as flores aparecem na terra. Chegou a época dos cantos, das pombas, o barulho das pombas é ouvido em nossa terra. A figueira dá os seus primeiros frutos, as vinhas em flor se espalham em sua fragrância. Levanta-se, venha, minha querida, minha linda, venha comigo. O próprio Deus está nos chamando para esse lugar de intimidade, a beleza desse desejo furioso de Deus por esse lugar de intimidade que Ele não apenas senta e espera, Ele nos persegue. A Bíblia diz que o pai correu para o seu filho. Oh, papai, eu quero estar nesse lugar. O fundamento do anseio furioso de Deus é o Pai, que é o amante originário, o Filho, que é a plena expressão desse amor, e o Espírito, que expressa esse amor inesgotável, atraindo-nos para Ele mesmo. Eu também estava perdido. Muitos anos atrás, tinha 17 anos, estava entregando papel, panfletos na rua para ajudar minha família e ainda estava terminando o segundo grau. Mas eu estava em depressão, eu estava triste, eu estava desprovido de propósito, bebendo muito, usando drogas, com raiva de tudo e todas. Tentei me matar algumas vezes, tinha esse pensamento no meu coração. Oh, enquanto o Pai gritava por mim, Ele mandou 2 pessoas me perguntar: posso orar por você? Eu pensei, vou sair correndo, eu não quero ninguém orando por mim, que loucura. Mas de repente, eles oraram por mim, eles começaram a me perguntar, eles começaram a falar comigo, começaram a se aproximar, começaram a me chamar para a igreja. Eu fui e Deus transformou minha vida. Ele transformou minha vida, Ele transformou meu coração, Ele transformou tudo. Aquela tristeza se foi.
E no lugar da tristeza, começou a fluir esse amor que é maior do que eu mesmo. Eu tinha uma tremenda baixa estima, mas o Senhor... Sorry, not now. Not now, sorry, close please. Tinha tremenda baixa estima. Eu tinha essa tremenda tristeza, mas o Senhor transformou o meu coração. Me deu nova vida, me deu um novo propósito. Me deu um novo propósito, o Senhor me deu um novo propósito. Tava lá usando drogas, tava lá perdidaço, tava lá, sabe, não tinha nada. E de repente eu conheci um amor que era maior do que eu mesmo. Eu comecei a andar no Senhor, eu comecei a ouvir a voz dele, e essa falta de propósito na minha vida, essa autoestima baixa começou a tomar um lugar diferente. Deus começou a me falar: eu vou te mandar para as nações, você vai pregar a minha palavra. E aqui eu estou, quase 10 anos na África do Sul, pregando a palavra dele. Eu estava perdido, mas eu fui encontrado. Esse furioso amor do Pai. É como se referindo à vitalidade, à força de Deus, de Jesus, buscando esse lugar de intimidade. Pessoas, através da história, descreveram esse amor. Eles descreveram dessa forma. Rich Mullins falou desse jeito, da fúria furiosa e imprudente que eles chamam de amor de Deus. E aí a gente emprega adjetivos como furioso, apaixonado, veemente, dolorido para descrever o anseio de Deus. E isso está se tornando essa realidade para mim, que é isso que o Pai está falando. Tanta teologia, que é a fé buscando a compreensão, quanto a espiritualidade, que é a experiência da fé naquilo que entendemos intelectualmente. Eles oferecem esse vislumbre desse mistério, mas a palavra de Deus fala: agora vemos apenas em reflexo no espelho, como enigmas. Brandon Manning é um dos meus autores favoritos, com livros bons. Falou: não há nada melhor para descrever esse amor furioso de Deus do que a maneira como Jesus se entregou na cruz pela gente. Ele é a expressão máxima de Deus correndo em nossa direção, com um amor furioso, com um desejo furioso, um desejo de intimidade. Na cruz nós vemos que Jesus nos trouxe de volta ao Pai. Antes de chegarmos ao Pai, observe, quando o Filho chega ao Pai, o Pai não falou nada sobre o pecado do Filho, o Pai não deu um sermão no Filho. O Pai nos amou com um amor incomensurável. Eu só quero mencionar, que a gente não vence o pecado na gente mesmo, na nossa própria força, mas porque nós estamos imersos na presença de Deus, porque o Espírito de Deus está nos ajudando, nós permanecemos nele, e nele nós damos frutos. É Ele que nos transforma, é Ele que vira a nossa vida de cabeça para baixo. Os braços do Pai. O coração dele bate por almas. Essas palavras são revolucionárias. Jesus revelou isso para a comunidade judaica, esse amor do Pai, que o Pai é o verdadeiro Pai, não apenas essa pessoa distante. Se você juntar o amor, a bondade, a paciência, a fidelidade, a sabedoria, a ternura, o amor de todas as mães e pais do mundo, não dá o amor furioso que o Pai tem por nós. E eu quero te chamar nesse momento para vir e mergulhar nos braços do Papai. Mergulha no Abba. Mergulha nos braços do Papai, porque Ele quer te abraçar. Deus abençoe, queridos.